conforme foi anunciado, nós vamos falar hoje sobre as glórias do céu. E nós vamos basear essa mensagem em Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura do texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero hoje conversar com você sobre as glórias do céu. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. O céu é a casa do Pai, é o paraíso, é a nova Jerusalém, é o jardim restaurado de Deus, é onde nós estaremos com Cristo para sempre, sempre, desfrutando de uma alegria indizível, desfrutando daquilo que hoje os nossos olhos ainda não podem fisicamente contemplar. O céu é um lugar e o céu é um estado. É um lugar de bem-aventurança eterna e um lugar de alegria indizível. A Bíblia diz que o céu é dado a nós como herança. É uma dádiva, é um presente de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, recebem de graça, mediante a fé, a vida eterna. Esta vida não tem fim, ela nunca vai acabar, mas também não é monótona, não é chata, não é você estar com a harpa na mão, assentado em cima de uma nuvem branca, cantando, cantando, cantando. Não, a vida eterna é dinâmica. Nós vamos servir a Deus, nós vamos trabalhar para Deus, mas com um corpo novo, com um corpo de glória, um corpo que não fica cansado, que não fica doente, que não tem defeito físico, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Lá no céu, a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem despedida, lá não tem doença, lá não tem luto, lá não tem cortejo fúnebre. Lá no céu ninguém vai ter defeito físico, lá no céu ninguém vai padecer de complexo de inferioridade, nem de autoestima achatada. Lá no céu nós vamos desfrutar de uma glória que o mundo jamais conheceu e nem pode dar, nem pode tirar. O céu é céu, porque lá não vai entrar pecado. As coisas contaminadas não vão entrar lá. Não vai ter cobiça, não vai ter orgulho, não vai ter mentira, não vai ter soberba, não vai ter iniquidade, não vai ter promiscuidade. A santidade é a essência da verdadeira felicidade do céu. Lá no céu, nós não teremos mais separação. Quanta dor hoje a separação provoca. É um amigo que se vai, é um parente querido que morre. Não, lá no céu não vai ter mais separação. Nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando de uma gloriosa comunhão uns com os outros. É muito comum as pessoas perguntarem assim: nós vamos nos conhecer lá no céu? É claro que vamos. Pense comigo, o céu é glorificação. Se hoje nós conhecemos em parte, então conheceremos como somos conhecidos. Nós vamos conviver com alguém por toda a eternidade. E então, é claro que nós conheceremos. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Por exemplo, imagine que um amigo seu, um parente seu, um querido seu, não foi para o céu. Aí você chega lá, não encontra essa pessoa. Aí você fica triste porque essa pessoa não foi. Nós não teremos lembranças de coisas amargas. Nós teremos todas as memórias das coisas boas. Lá nós estaremos em estado de glorificação, nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhum sofrimento. No céu
não vai ter funeral, no céu não vai ter enterro, no céu não vai ter luto, no céu não vai ter dor. O céu é lugar de plenitude, de alegria, de felicidade. Mas por que o céu é céu? O céu é céu porque Jesus estará lá. O nosso irmão mais velho, o nosso amigo, o nosso pastor, o nosso Redentor, o Senhor da nossa vida. Nós o veremos face a face. Nós estaremos com Ele para sempre. Nada, nada, nada vai nos separar dEle. Nós veremos a face de Deus na face de Jesus. Nós reinaremos com Ele. Nós serviremos a Ele. Agora pense comigo esta cena. Se nesse corpo nosso, que é frágil, que fica doente, que fica cansado, que fica até caquético, nós conseguimos fazer tantas coisas lindas, e dizem os estudiosos que nós não exploramos sequer 10% do nosso potencial. Imagine comigo o que nós não poderemos fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus. Quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas nós faremos para Deus, na presença de Cristo, servindo-o por toda a eternidade. O céu é céu, porque nós vamos conhecer a Deus e fruir a presença de Deus e glorificar a Deus, e jamais haverá um dia na vasta e insondável eternidade que nós possamos dizer assim: agora eu já conheço tudo acerca de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser, e nós vamos conhecê-lo, e nós vamos amá-lo, e nós vamos fruí-lo, e nós vamos glorificá-lo, e nós vamos servi-lo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Oh, o céu é melhor. As glórias deste mundo, comparadas com o céu, não passam de esterco. Foi o que o apóstolo Paulo disse: as vantagens deste mundo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, é nada para nós. Então eu quero fazer um apelo a você. Você está tão agarrado aqui, plantando raízes aqui, construindo o seu império aqui. Tudo que você está construindo aqui vai ficar aqui. Vai ser entesourado para o fogo. Você não trouxe nada para este mundo. Você não vai levar nada deste mundo. A sua pátria não é aqui. O seu tesouro não está aqui. A sua herança não está aqui. Então ponha a sua confiança em Jesus. Não confie no seu dinheiro, não confie na sua saúde, não confie na sua religião, confie somente em Jesus, porque é Ele quem toma você pela mão e leva você ao Pai. É Ele quem é o caminho para o céu, é Ele que é a porta do céu, é Ele que é o mediador entre você e Deus. Só Ele, só Jesus pode levar você ao céu. Por que você vai trocar as glórias do céu, que são eternas, por prazeres transitórios? Por que você vai dispensar a bem-aventurança eterna por um prato de lentilhas de prazeres imediatos? Abandone o seu pecado, ponha sua confiança em Jesus e por herança você receberá a vida eterna, você receberá o céu. Eu quero orar por você, porque hoje, agora, você pode tomar esta mais importante decisão da sua vida. Você pode ser cidadão do céu, você pode receber o céu por herança em Cristo Jesus. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo ensino que ela traz sobre o céu. Aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Hídrica, que atingiu o Brasil e outros lugares do mundo, é a mais severa dos últimos 80 anos. Pesquisas demonstraram que o ano de 2014 foi o ano mais quente desde 1880. Estamos lidando no Brasil com uma seca severa. E o Sudeste e o Nordeste brasileiro,
onde se concentram mais de 50% da nossa população, estão vivendo uma crise sem precedentes na história. A crise do abastecimento. Se não chover para repor os reservatórios que abastecem estas grandes metrópoles, nós entraremos em colapso. Muitas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, já estão usando o volume morto desses reservatórios. Agora, o próximo passo vai ser uma redução drástica da economia, trazendo um corte do abastecimento. Em São Paulo, por exemplo, já se fala de se abster da água 5 dias da semana para tê-la em apenas 2 dias. Parece que agora, passada a campanha política, as nossas autoridades precisam reconhecer a gravidade do problema, mas não temos uma ação política imediata para resolver definitivamente essa situação. É bem verdade que a crise hídrica ela é mundial. Certamente o maior problema do século XXI não vai ser o abastecimento de petróleo, mas o abastecimento de água potável. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm água potável. Esse assunto que nos aflige a todos, que coloca em risco a indústria, o comércio, a agricultura, a economia, as famílias, a saúde. Não é um fato novo na história. Nós lemos no primeiro livro dos Reis e referendado em Tiago 5, 17 e 18, de uma crise severa que se abateu sobre Israel. É bem verdade que lá aquela seca foi um juízo de Deus. Israel tinha se afastado de Deus para se curvar diante dos ídolos. Tinha abandonado a Deus para servir a Baal. Baal era considerado o padroeiro das chuvas, o padroeiro da prosperidade. Quando o povo fazia suas colheitas, atribuíam os frutos da terra a Baal. Então Deus fecha as comportas dos céus. Nem chuva, nem orvalho caíram. Então, a credibilidade deste padroeiro das chuvas teve a sua espinha dorsal quebrada. E Deus mostra ao seu povo a sua disciplina e o seu juízo. O agente disse ao profeta Elias, diz a Bíblia lá em Tiago 5,17, que ele orou com instância para não chover, e não choveu por 3 anos e meio. Veio a fome, a seca, o desespero, o prejuízo, o pânico em toda a nação. Mas diz a Escritura que Elias novamente orou com instância e Deus deu chuva. Nós não podemos diagnosticar com precisão todas as causas da seca, da escassez de água, da falta de recursos hídricos que atingem o Brasil e o mundo. Certamente são causas naturais, outras delas por falta de habilidade e responsabilidade dos gestores públicos em não terem políticas adequadas para solucionar esse grave problema. Porém, nós também podemos acrescentar este outro elemento, um elemento espiritual, porque Deus é o Deus da provisão. O homem, com toda a sua ciência, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, não pode produzir chuva. A chuva vem do céu. Só Deus pode nos dar chuva. E nós precisamos, mais do que nunca, reconhecer a nossa dependência de Deus, a necessidade de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e clamarmos pela misericórdia de Deus. Mas mais do que chuva para regar a terra, mais do que chuva para abastecer os reservatórios,
Mais do que chuva para termos água potável nas nossas torneiras, nós precisamos da chuva serôdia que vem do céu para regar o solo duro do nosso coração, para fazer florescer os campos da nossa alma. Nós precisamos da chuva do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz lá no profeta Isaías 44, verso 3, derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais do que tudo, nós precisamos da presença de Deus. Precisamos destas torrentes do Espírito para virem sobre nós, trazendo à nossa vida um alento, um despertamento, um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual. Talvez você tenha água na sua casa, você não está com medo desta seca atingir você. Mas quem sabe a sua alma está seca, quem sabe o seu coração está sedento, não de dinheiro, não de sucesso, não de prazeres, mas da presença do Deus eterno. Agora mesmo, onde você está, você pode clamar a Deus. E Ele é o Deus que atende o clamor do aflito. Ele disse, Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem a mim. Então, se você for a Jesus, Ele vai receber você, Ele vai acolher você, Ele vai derramar sobre a sua vida a chuva serôdia do Espírito Santo. E você vai ter vida e vida em abundância. Você vai experimentar o gozo, a alegria, a paz da presença de Cristo no seu coração. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus querido, eu quero te dar graças, porque no meio da crise, tu estás no controle. E quero te dar graças porque tu és o Deus que pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre a nossa terra a chuva para regar os campos e abastecer os reservatórios, mas sobretudo tu podes nos dar a chuva do Espírito Santo para regar a nossa alma, em nome de Jesus. Amém.